Antes da gente iniciar o debate, passar a palavra para os nossos convidados, a gente queria fazer uma pequena contextualização de por que a gente propôs essa mesa de debate, né? Tanto a Auditoria Cidadã da Dívida quanto o Casarão da Luta, que é gerido pelo MTST, quanto a Escola Nacional Florestan Fernandes, são entidades que o Antissindicato Nacional aprova já há algum tempo, mais recente, na verdade, é o do Casarão da Luta, uma contribuição financeira mensal, né? E a cada congresso a gente coloca esses TRs para renovar esse apoio financeiro. Em alguns momentos, quando isso aparece nos grupos de base, os professores questionam, né? Perguntam, mas eu não sei exatamente o que é, como que eles trabalham. Em alguns momentos já surgiu proposta, inclusive, de se pedir prestação de contas financeiras, enfim. O debate que nós fizemos na direção é que a gente entende que esse é um debate político, né? Nós contribuímos financeiramente para essas instituições porque, no caso da Auditoria Cidadã da Dívida, talvez a que mais se capilarize entre as nossas seções sindicais, inegavelmente vem produzindo materiais, já vem contribuindo demais com informações, com a elaboração para a nossa luta, né? Então a gente entende que é uma instituição que a gente tem que apoiar e que a gente tem que construir junto. Temos deliberação, inclusive, de participar da Auditoria da Dívida, né? A gente compõe a Auditoria Cidadã da Dívida e estamos trazendo como proposição de fundarmos, contribuirmos na fundação dos núcleos estaduais da Auditoria da Dívida também, né? Que as nossas seções sindicais se esforcem nesse sentido. No caso do Casarão da Luta, a nossa contribuição começa quando o MTST funda esse casarão, o MTST como um dos movimentos, o maior movimento hoje ligado à questão urbana do Brasil, e funda um espaço para também formar trabalhadores sem teto, aliado à luta da reforma urbana, e de uma reforma urbana que não é só uma reforma urbana, é a luta pelo direito à cidade, né? Então a gente entende que contribuir para espaços de formação é também tarefa desse sindicato. Da mesma maneira, a Florestan Fernandes é uma escola de formação que atende hoje a toda a América Latina, e a gente entende que faz um importante trabalho na formação dos trabalhadores. E aí, o debate que a gente fez é que nós podemos, inclusive, ter discordâncias com essas entidades, mas que nós não contribuímos financeiramente só para quem tem acordo programático com a gente, porque senão isso não ajudaria os trabalhadores a avançarem na sua luta, né? E que a melhor maneira da gente demonstrar para os professores e para as professoras o porquê a gente contribui para essas entidades seria trazê-los para cá para fazer um debate e eles mesmos falarem como que eles se organizam, qual a experiência deles, e falar um pouco da sua organização e dos dados, né, enfim, do que vem fazendo no último período. E por isso, então, nós fizemos esse convite que colocamos na programação oficial e que foi para todas as sessões sindicais, né? Isso aqui não é uma prestação de contas, mas é um debate entre companheiros que estão no mesmo campo, tentando cada um, a seu modo, contribuir na organização da classe trabalhadora. É esse o entendimento dessa direção, né? Então, dito isso, a gente vai passar a palavra, que alguém quer passar? Maria Lúcia? Então, passar a palavra para Maria Lúcia, depois a gente passa para o Guilherme, tá bom? Boa noite a todas e todos. Vou falar de pé. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui participando desse congresso e faço aqui publicamente um agradecimento ao Antes. Podem ter certeza que os R$2.000 mensais que vocês nos doam são muito bem empregados. Nós temos no nosso movimento 99,9% de voluntários e temos 3 colaboradores contratados.
Então é com esse recurso que vem daqui do Andes e de mais algumas entidades que contribuem conosco e que a gente consegue ter esses 3 colaboradores contratados, né? Temos uma página no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. Quem não curtiu ainda, curta. Todos os dias nós temos 3 posts pelo menos. Temos uma página web. Temos 3 livros, todos os 3 estão esgotados e vão ser atualizados esse ano. Temos um curso à distância que também está sendo atualizado, estamos na 5ª turma e já temos 20 núcleos pelo Brasil afora. Inclusive nesse final de semana fundamos um núcleo aqui de Cuiabá. A nossa coordenadora é do Andes, inclusive, da Dufmat. Levante-se aí, Marluce. A Marluce é a coordenadora, também é do Andes, o nosso coordenador do Núcleo Alagoas, Menezes, está aqui, Menezes, é coordenador do Núcleo. Está aqui a professora Magda, do Piauí, que participa. Cadê a Magda? Marta participa do Núcleo Piauí. E em vários outros núcleos nós temos representantes do Andes, temos procurado popularizar esse debate sobre a dívida pública no país, que é um debate central. Acho que depois desse ano, em que a PEC 55 tinha como desculpa a dívida, como justificativa a dívida, o 257, a reforma da Previdência, a DRU e tudo mais, a justificativa é a dívida. Acho que esse ano, quem ainda não percebeu a centralidade da dívida não está entendendo bem o que está acontecendo no nosso país, né? Bom, eu preparei algumas telas, Felipe vai me ajudar a projetar e eu vou fazer um esforço enorme para ficar dentro dos 25 minutos aí que você me deu, Evelyn, porque eu falo muito, então vai me cortando, tá bom? Bom, primeiro, né, gente, começar com o paradoxo que existe no nosso país. O Brasil tem uma realidade marcada pela abundância. Um dos países mais ricos do mundo, 9ª economia mundial, maior reserva de nióbio do planeta, o mineral mais estratégico que existe no mundo. Nós temos 98% das reservas de nióbio. Muitos brasileiros e brasileiras nem sabem o que é isso, porque é tudo contrabandeado, escondido, vendido para paraíso fiscal. Minas Gerais, que é o meu estado, recebe por tonelada extraída R$ 2,72. Não dá para comprar um pão de queijo. Uma tonelada de nióbio. Se olhássemos só para o nióbio, o nosso orçamento poderia se multiplicar várias vezes. Mas o Brasil não tem só nióbio, não. Nós temos a 3ª maior reserva de petróleo. Nós temos a maior área agriculturável do mundo, a maior reserva de água potável, terras raras que só existem aqui, riquezas minerais diversas, extensão territorial e falamos o mesmo idioma. Olha o patrimônio. Tem gente aqui no Brasil inteiro e nós nos comunicamos e nos entendemos com o mesmo idioma. A Bélgica, que é menor do que Alagoas, Menezes, 3 idiomas, 4, e não se entendem. Fazem questão de não entender. Nós temos também potencial energético, todas as matrizes energéticas em abundância. Clima favorável, todo ano batemos recorde de safra. Temos também riquezas financeiras, 375 bilhões de dólares em reservas internacionais, 1 trilhão esterilizado no Banco Central nas operações compromissadas, 480 bilhões de sobra no orçamento de 2015. Hoje eu distribuí de manhã aí um gráfico, creio que a maioria recebeu. E acima de tudo, uma riqueza humana e cultural inigualável, incomparável com qualquer lugar do mundo. Como é que coloca um gigante desse em crise? Esse é o Brasil, gente, é o Brasil da abundância, da riqueza. Isso é a nossa realidade, tudo isso é palpável, concordam? Mas qual é o cenário? O cenário é de escassez, é de crise.
crise econômica, financeira, crise social, crise política e ética, crise ambiental, haja visto o crime de Mariana, que todos os lugares onde a gente tem que falar, a gente tem que lembrar do crime de Mariana e dos criminosos BHP, Benetton, Vale e Samarco. E qual que é o remédio para esse conjunto de crises? Ajuste fiscal. Corta na saúde, corta na educação, corta investimento. Agora, com a PEC 55, o ajuste fiscal foi parar na Constituição, né? Corta tudo, teto para tudo, para sobrar mais dinheiro ainda para a dívida. E apesar disso, a dívida explode. O que separa a nossa realidade de abundância do cenário de escassez? E eu uso essa palavra cenário de propósito, porque cenário é uma coisa montada, e se a gente quiser, a gente desmonta. Vai ter que ter muita luta, mas a gente desmonta. Mas para isso, para desmontar o cenário, nós temos que identificar o que está sustentando esse cenário. Quais as principais hastes? São várias. Eu hoje vou concentrar na minha fala aqui no modelo econômico concentrador de renda e riqueza. É uma das principais hastes do cenário de escassez. E aí, o modelo econômico concentrador de renda e riqueza não tem espaço para distribuição de renda, lógico, pois ele é concentrador. Como é que vai ter casa para todo mundo, Boulos? Não tem. Como é que vai ter terra para todo mundo? Como é que vai ter justiça fiscal e social? Não tem. O modelo é desenhado propositalmente. Não é um acaso o cenário de escassez. Ele é muito bem projetado, desenhado e executado. E a gente tem que identificar essas hastes. Senão, até para direcionar a luta, a gente direciona a luta para o lado errado. Então, quem que sustenta o modelo econômico concentrador de renda? Em primeiro lugar, a política monetária suicida do Banco Central. Segundo, o modelo tributário regressivo. Terceiro, sistema da dívida. E dentro do sistema da dívida vem o ajuste fiscal, vem as privatizações, vem as contra-reformas e os esquemas que geram cada vez mais dívida. Um grande esquema. Então, quem que bola tudo isso, esse modelo econômico? Desde 1983, quando o FMI entrou aqui pela primeira vez, nós assinamos uma carta formalmente, porque antes disso ele já ditava as regras, mas a primeira carta assinada é de 83. Todo o modelo econômico vem desenhado. E de joelhos, os dirigentes do Banco Central e do Ministério da Fazenda executam. Está ali a foto do documento, porque já aconteceu comigo, Emílio? É mesmo. Quando eu falo FMI, Banco Mundial, o pessoal já pagamos para o FMI, já emprestamos para o FMI, ainda falam em FMI? Falam. E põe a foto. Olha quem assina. FMI, Banco Mundial. Esse documento aí é de 2013. E todo ano tem um desse. E o link está ali para quem quiser leitura. Essas telas estão aqui, já estão no computador do evento. Qualquer um pode acessar, utilizar à vontade. Nosso material não tem direito autoral. Pode passar. Só para dar alguns exemplos do que o FMI está mandando atualmente. Eles querem a independência do Banco Central, eles querem o nosso controle inflacionário desse jeito, que não controla a inflação, eles querem a redução da presença do setor público. Vocês estão notando que o Banco do Brasil está fechando agências, que o Banco do Brasil está acabando com os caixas eletrônicos em tudo quanto é canto? É para dar cumprimento àquilo ali, ó. Olha aquela recomendação ali, redução da presença. E fundo de pensão e etc. Está tudo ali, gente. Pode passar. Vou falar um pouquinho de cada haste dessa que segura o cenário, só para ilustrar no tempo que der. Bom, quanto à política monetária suicida do Banco Central, nós temos que popularizar esse debate. Primeiro,
é uma máscara. Nós estamos aqui no teatro, viu, gente? Tem palco, tem cenário, tem haste que segura o cenário, tem máscara. E tem ator também. O ator que mais ganha tudo é banco, tá? E quem mais paga somos nós. E as máscaras. Uma das principais máscaras é o controle inflacionário. Que enganação. Primeiro, quem é contra controlar a inflação? Ninguém. Todo mundo quer que controla. Só que, como é que o Banco Central está controlando a inflação? Usando instrumentos que não controlam a inflação que existe no Brasil. A inflação que existe no Brasil decorre principalmente do aumento dos preços administrados. O que são os preços administrados? Gasolina, transporte, energia, telefonia, etc. Todos os tarifas, plano de saúde. Em 2015, a energia subiu 54% em média no Brasil. Só para dar um exemplo. Energia é custo para todos os outros produtos e serviços. Então, você aumenta a energia, vai aumentar tudo. E aí, o que o Banco Central faz? Aumenta juros. O que o aumento do juro vai afetar o preço da energia? Ou da telefonia, ou da gasolina, ou qualquer outro preço administrado? Plano de saúde, etc. Absolutamente nada, concorda? Outro instrumento que o Banco Central usa para controlar a inflação: controle da base monetária, volume de moeda em circulação. Aí, gente, está a maior máscara, infame. Isso é uma desculpa do Banco Central para remunerar sobra de caixa dos bancos. A taxa de juros no Brasil, a taxa de mercado é tão absurda que atualmente sobra 1 trilhão e 80 bilhões que os bancos não emprestam. Não porque não tem ninguém precisando ou querendo, é porque não tem louco suficiente para pagar as taxas de 400% até 500% que o Banco Central, que os bancos querem cobrar aqui no Brasil. Então, o que o Banco Central faz? Enxuga 1 trilhão e 80 bilhões, está na planilha oficial do Banco Central. Enxuga, entrega título da dívida para os bancos. Para quê? Para justificar remuneração. Com isso, gente, o Banco Central gera escassez de moeda para investimentos, mantém a taxa de juros altíssima, impedindo a indústria de funcionar e de gerar emprego, impedindo o comércio de funcionar, impedindo milhões de pequenos negócios de surgir, empurrando o Brasil para essa crise absurda, desnecessária, incompatível com a nossa riqueza, com o nosso potencial. Então, esse controle inflacionário mascarado é, na verdade, uma desculpa para transferir recursos para os bancos, porque juro alto remunera principalmente o setor financeiro. Restrição da base monetária dessa forma é ganho para o setor financeiro garantido, tá? E além disso, o Banco Central ainda faz essas operações malucas de swap cambial. O que é isso? Um contrato através do qual o Banco Central garante a variação do dólar. Um jogo ilegal, ilegal. O Banco Central tem autorização para negociar com moedas estrangeiras. O tipo de contrato de swap cambial que ele faz, ele não compra nem vende dólar, nem nenhuma outra moeda. Ele assina o contrato e diz: se o dólar subir, eu te pago a diferença. E aí criaram o swap reverso: se o dólar cair, eu também te pago a diferença. E outro dia descobrimos, gente, tem um swap de arrependimento. Não é quebra de contrato, é swap de arrependimento. Se o banco faz um contrato de swap, achando que o dólar vai subir e o dólar cai, aí ele faz o swap de arrependimento. Nunca perde. E o Banco Central sempre perde. Então, é um negócio de louco. Tudo isso é máscara.
Nós temos que popularizar esse debate. Porque o que vocês acham que vai acontecer no Brasil quando o povão souber disso? Quando o povão dominar isso? Quando o povão souber que poderia estar vivendo no país com escolas deslumbrantes em todos os níveis, centros de saúde deslumbrantes em todos os níveis, emprego e renda para todo mundo, respeito ao meio ambiente e tudo mais. É isso que nós temos que levar para a população, tá? Pode passar. Outra haste do modelo econômico concentrador de renda. O modelo tributário é uma vergonha. A via mais óbvia de distribuir renda seria cobrar de quem tem muito, esse recurso vai para o Estado e o Estado realiza políticas públicas socializando acesso aos serviços. O que acontece no Brasil? Tudo ao contrário. Quanto mais pobre, mais paga. A carga tributária média é de 36%, mas ela alcança 59%, segundo o estudo do IPEA, para quem ganha até 2 salários mínimos e dedica tudo que ganha ao consumo. 0,5% da população ativa concentra 43% da riqueza declarada em bens e ativos financeiros da Receita Federal. Dados oficiais, antes da repatriação. Isso não é um acaso. Todo esse desrespeito aos princípios tributários, da capacidade contributiva, da progressividade, essa concentração na esfera federal, os privilégios que deixam sem tributação os lucros, as fortunas, as heranças, latifúndios, rentistas, bens supérfluos. Quem tem um Fiat velho paga IPVA, mas quem tem avião, helicóptero, iate, lancha, não paga. Tá? E mais uma série de distorções. Isso não é acaso, tá? Isso faz a concentração de renda. E o sistema da dívida, né? O sistema da dívida, nós consideramos esse termo, né, sistema da dívida, uma das principais formulações nossas da auditoria cidadã da dívida e que está sendo utilizada no mundo inteiro para caracterizar a utilização do endividamento público às avessas. Aquele endividamento público que a gente aprende nos livros, que deveria ser o endividamento, acesso a recursos que podem ser tomados emprestados para viabilizar grandes investimentos, isso é uma coisa que poderia acontecer. Eu não gosto de fazer discurso moralista em relação à dívida. Nós poderíamos ter um endividamento público transparente, com custo razoável, com os recursos aplicados em interesse da população que vai pagar a conta, etc, etc. Só que quando investigamos, isso não existe. O que existe é outra máscara. Chamam de dívida pública os mecanismos financeiros que geram dívida e que subtraem o orçamento em vez de aportar recursos ao orçamento. A principal característica do sistema da dívida é a ausência de contrapartida. Por exemplo, naquelas operações compromissadas que o Banco Central faz, que ele retira aquele 1,80 trilhão que eu falei dos bancos, e entrega 1,80 trilhão de dívida para eles. Isso aí gerou dívida. Vamos ter que pagar juros sobre isso. Qual que é a contrapartida para nós que vamos pagar essa conta? Não existe. O prejuízo do swap cambial vira dívida pública. O que nós recebemos? Quando o Banco Central faz essa operação maluca e gera prejuízos de bilhões, de centenas de bilhões de reais. Isso gera dívida pública. O que nós recebemos? Nada. Isso é sistema da dívida, tá? No caso da dívida dos estados, parte da dívida dos estados é passivo dos bancos estaduais que foram privatizados. O que nós recebemos? A gente nem sabe que passivo era aquele. Lá em Alagoas nós sabemos que o professor Menezes já identificou. Eram dívida de usineiros. Virou dívida pública do Estado. E todo o povo de Alagoas está pagando. Em
Então, isso a gente chama de sistema da dívida. O maior beneficiário, invariavelmente, o sistema financeiro. O sistema da dívida funciona por meio desse conjunto de engrenagens, que decide qual vai ser o modelo econômico voltado para a concentração de renda e para o benefício do capital, usando o fundo público, os privilégios financeiros, o sistema legal é todo moldado para atender, né, para tentar legalizar esse esquema. O sistema político, né, quem é que vota essas leis? O sistema político é outra engrenagem. A corrupção é intrínseca ao sistema da dívida. E essa corrupção de varejo que sai nos jornais é interessantíssima. Porque hoje, se perguntarmos ao povão por que é que o Brasil não dá certo, por que a abundância não se concretiza na vida de todas as pessoas, quantas pessoas vocês acham que vai responder o sistema da dívida? E quantas vão responder? É o mensalão, é o petrolão, é a Lava Jato? Não é? Então a corrupção é interessantíssima, a grande mídia faz o seu papel e na cabeça do sistema da dívida estão os organismos internacionais, no mundo todo. Tá? Bom, a dívida interna já supera 4 trilhões e 300 bilhões, a dívida externa já supera 550 bilhões de dólares. Tá? O papel da dívida pública, historicamente, desde a independência do Brasil em 1822, tem sido o sistema da dívida. Em 1822, quando decretamos a nossa independência, entre aspas, Portugal tinha uma dívida junto à Inglaterra, nos empurrou a dívida. O dinheiro nunca chegou aqui. A nossa primeira dívida já foi uma dívida dentro do sistema da dívida. Tá? E aí, não vai dar tempo aqui de detalhar tudo isso, mas está aí, essas telas vão ficar com vocês. São exemplos de como, historicamente, a nossa dívida foi uma dívida sem contrapartida, passando pela assunção de dívidas privadas, passando por renúncia à prescrição de dívidas, passando por transformação de dívida prescrita em paraísos fiscais, Luxemburgo, e depois essa dívida prescrita, transformada em título, foi usada para comprar nossas empresas privatizadas. Depois transformou em dívida interna, pagando juros de 45% ao ano. Olha, é uma história de terror, tá? Números, vou deixar para explicar em outro. Aí, volta nessa tela. Nessa tela só eu queria explicar ano passado, ano atrasado, 2015, em 11 meses, gente. A dívida cresceu, olha só lá na primeira coluna, de 3 trilhões e 204 para 3 trilhões e 900 e... com essa montanha de recursos? Teria faltado recursos para investimentos? Quanto foi o investimento em 2015? 9,6 bilhões. A dívida subiu 732 bi e o investimento foi 9,6 bi. Onde foi parar esse dinheiro? Aí são várias manobras. Pagamento de juros com outra máscara. Os juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização ou rolagem. Isso é importante dizer, porque muita gente critica aquele gráfico de pizza que a auditoria Estadão faz, porque não aprofunda os estudos e não sabe disso aí, ó. Não sabe que a maior parte dos juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização ou rolagem. Isso está provado, tem um link ali também do estudo, porque agora, infelizmente, não vai dar tempo. O que explica o crescimento da dívida? Elevadíssimas taxas de juros, sem justificativa. A cobrança de juros sobre juros. A contabilização de juros como amortização. Essa farra do suor
swap cambial, que entra como despesa, e a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Então, essa discussão, gente, sobre a questão financeira, ela é central. Por quê? Porque o discurso da gastança, que justificou a famigerada PEC 55, é falso, é outra máscara. Nós produzimos superávit primário de quase 1 trilhão de 2003 a 2015. Que gastança? A gastança que existe no país é a gastança financeira. E a PEC 55 vai aumentar a gastança financeira. Olha, toda a pauta do ano passado que nós repudiamos, a PEC 55 ou 241, o PLP 257, as PECs da DRU, a contra-reforma da Previdência, a reforma administrativa, que já virou lei, o incentivo às privatizações, que também, no primeiro dia do governo Temer, já virou lei. Tudo isso, gente, tem como justificativa o pagamento da dívida pública. Essa chamada dívida pública que nunca foi auditada. Então, o resumo da ópera é esse aí, ó. A conjuntura atual, a classe política manchada pela corrupção, mudando a Constituição Federal, com pacote de medida que favorece o banco e sacrifica a nação, garantindo juros elevadíssimos, mecanismos que geram dívida e recorde de lucro para os bancos. Bom, a PEC 55 vai aprofundar isso. Aí é um estudo, também o link está ali para vocês verem depois, que se não fizer reforma da Previdência, a PEC 55 não atinge o objetivo dela. Para ela atingir o objetivo dela, tem que cortar pela metade o benefício. Olha lá, está provado em números, tá? Por isso é que nós estamos sofrendo aí a 287. Então é muito importante reforçar a luta contra a reforma da Previdência. A 287, além da retirada de direitos de todos os trabalhadores, públicos, privados, urbanos e rurais, além de acabar com o direito à aposentadoria de grande parte da população que não chega aos 65 anos, ela garante recursos para a Previdência complementar. Poucas pessoas viram isso aí na PEC, eu queria deixar mais essa contribuição aqui. Tem um dispositivo dela, que ela está garantindo recursos para todo o artigo 40. E lá no artigo 40 está a Previdência complementar. Isso aí, gente, não é garantia para quem fez o investimento, não, tá? Lá no FUNPRESP, não. Porque o FUNPRESP é só contribuição definida. O benefício ninguém sabe. Isso aí é um benefício para os bancos, que vão poder fazer investimento que dá prejuízo e o governo vai lá e vai pagar, tá? E o abuso, propaganda mentirosa do governo. Eu e outras entidades da sociedade civil, representantes de entidades, somos signatários de uma ação popular contra o governo Temer, porque essa propaganda, ela fere o que está na Constituição Federal. Governo nenhum pode usar propaganda governamental como o governo está usando, com uma visão unilateral da reforma, tá? Olha o escândalo. Os bancos lucram com os fundos de pensão, a procura por planos de previdência aumenta, mas a PEC vai dar garantia à previdência complementar, está ali o trecho, tá? Isso aqui ninguém fala, sai escondidinho na mídia. Os fundos de pensão estão dando prejuízo. No primeiro semestre de 2016, o déficit dos fundos de pensão foi 84 bi. Alguém sabia disso aqui? 84 bilhões de prejuízo no primeiro semestre de 2016. E o governo incentivando essa reforma. Bom, pode pular algumas telas sobre a crise da finança dos estados, que já estourou o tempo. Eu não, infelizmente não vai dar. Mas olha, para aí. Eu queria chamar a atenção de vocês para um outro esquema. 5 minutos. Um esquema que é muito grave isso, gente. Um novo esquema financeiro que está gerando dívida
nos estados. Estados estão criando empresas estatais para emitir papéis. É uma emissão disfarçada de dívida. Em Belo Horizonte foi criada a PBH Ativos. Em São Paulo foi criada a CPSEC. Em Porto Alegre foi Investepoa. Isso tudo está na surdina. São empresas para emitir papéis, é o mesmo esquema que quebrou a Grécia. Isso está no... Pode passar? Entrou no Brasil por esse tipo de empresa. Esse Edson Nascimento, ao mesmo tempo, é consultor de uma consultoria, é presidente da PBH Ativos, foi superintendente em Goiás, secretário de Fazenda em Tocantins, é consultor do FMI, teve cargo no DF, na Secretaria de Fazenda. Onde estão os órgãos de controle que não estão vendo isso? Isso tudo a gente pegou na internet. Em São Paulo, pode passar, o sócio da CPSEC é o próprio secretário de Fazenda de São Paulo. E ele já foi secretário de Fazenda no Rio, Vilela. E agora saiu de lá e assumiu o fundo de pensão da Caixa Econômica em Brasília. Tá? Então, esse esquema nós descobrimos, estamos denunciando, porque é o mesmo esquema que quebrou a Grécia. Nós identificamos isso quando participamos da auditoria da dívida na Grécia. Esse projeto de lei 204/2016 do José Serra ia ser votado em plenário, nós conseguimos tirar, mas ele vai voltar à carga. Tá? E é preciso socializar essa informação, por quê? A famigerada PEC 55, que estabeleceu o teto para tudo, reserva recursos para aumento de capital desse tipo de empresa. Tá? Então eu queria deixar esse alerta. Hoje eu distribuí esse folheto aqui também. Tá? Vocês depois leiam com calma. Pode passar. Concluindo, pode passar. Quem ganha com isso, gente, com todo esse esquema do modelo concentrador de renda, é o setor financeiro. Ano passado, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais. Aliás, 2015, né? Nós já estamos em 2017. Em 2015, o lucro dos bancos foi 20% superior ao lucro de 2014. 2015, um ano em que a indústria caiu, o comércio caiu, o PIB do país encolheu. De onde veio esse lucro? É evidente que existe um sistema de transferência de renda para o setor financeiro e esse é o sistema da dívida. Alguém paga a conta. No rico Brasil, nós temos 166 milhões de pessoas em idade de trabalhar. Desses 166 milhões, só 90 milhões estão empregadas. 12 milhões estão desempregadas e 64 milhões estão desocupadas, já nem procuram emprego. Como estaria a arrecadação da Previdência se essas 76 milhões tivessem minimamente um salário mínimo? A nossa luta é a auditoria dessa dívida, não é ideia da nossa cabeça, está prevista na Constituição. Já fizemos uma CPI, nada acontece. O Equador mudou a realidade do país, depois que fez a auditoria, anulou 70% da dívida externa em títulos, com a concordância dos credores, e mudou a realidade do país. Né? Aqui no Brasil, nós precisamos ter força popular para mudar isso. E essa força terá que vir da base. Para isso, nós estamos propondo a construção de uma campanha, uma consulta nacional popular. Eu queria pedir depois a Evelyn para imprimir essas 2 páginas de proposta e distribuir aqui no Congresso, para que vocês ajudem na construção dessa campanha, porque a população, gente, está pagando essa conta, e essa conta não é nossa. Nós precisamos levar esse debate para a base. Tá? Como estratégia de ação, disseminar esse conhecimento, criar essa mobilização, fazer esse referendo ou consulta popular
investir lá na frente parlamentar. Não gostamos daqueles parlamentares que estão lá, mas temos que exigir que eles entrem nesse debate, participar dos núcleos, criar núcleo em toda a base, onde existe antes, precisa criar esse núcleo junto com os outros movimentos sociais, participar do curso, sair do cenário de escassez para garantir a realidade de abundância para todas as pessoas. Nós acreditamos que, se enfrentar esse esquema, nós não mais veremos esse tipo de imagem aí, ó, inaceitável. A 15 quilômetros do Palácio do Planalto, brasileiros e brasileiras, inclusive idosos e crianças, catam o lixo de Brasília para sobreviver. Basta. Isso não dá mais. Muito grave. Obrigada, Maria Lúcia. Passa a palavra então para o Guilherme Boulos. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação estar aqui no Congresso do Andes. Queria, antes de qualquer outra coisa, agradecer ao Sindicato Nacional pela contribuição que tem dado na luta do MTST, no projeto de formação do movimento que é representado pelo Casarão da Luta. E a Embrym pediu que eu falasse aqui mais sobre o movimento e a proposta do Casarão. O MTST é um movimento que eu creio a maioria aqui conheça, está organizado hoje em 12 estados do Brasil. Nesse ano de 2017, o movimento completa 20 anos e tem uma trajetória de luta por moradia, por reforma urbana e pelo direito à cidade. Essa luta, no último período, diria mais especificamente, nos últimos 10 anos, ganhou uma proporção e uma visibilidade maior no nosso país. Porque no Brasil, agora nós estamos num período mais agravado da crise econômica, mas a crise urbana precedeu a crise econômica. A última década foi talvez sem precedente na nossa história, uma década do capital imobiliário da construção civil. O modelo de desenvolvimento adotado no país foi um modelo que empoderou de maneira incrível esse setor econômico. As grandes empreiteiras ganharam a rodo. E muito do que ganharam, grandes, pequenas empreiteiras, investiram em terra nas cidades brasileiras, gerando um surto de especulação imobiliária inédito na nossa história. Os níveis de valorização no preço da terra nas grandes cidades brasileiras, em muitos casos, superaram 150%, 200% em período de 7, 8 anos. Particularmente entre 2008 e 2015, que foi o momento mais grave desse surto especulativo. Motivado por crédito público abundante para o setor da construção, motivado por uma desregulamentação completa do direito urbano no país, o Estatuto das Cidades, que deveria regulamentar e garantir direito à cidade, é letra morta, é lei que não pega no Brasil. E com isso se criou uma verdadeira... As cidades brasileiras foram transformadas em verdadeiras máquinas de criar sem terra. Porque o aumento da valorização da terra pega diretamente no que é um elemento de sobrevivência e de direito à moradia para milhões de trabalhadores do nosso país, que é o aluguel. Pouca gente considera isso, mas uma parte expressiva da classe trabalhadora brasileira paga aluguel nas periferias. A especulação imobiliária gerou também uma especulação no valor do aluguel, que passou a comprometer o orçamento familiar de uma forma insuportável.
Isso fez com que as pessoas fossem sendo sistematicamente expulsas para regiões ainda mais distantes. E para milhões de famílias não restou outra alternativa a não ser ocupar. O aumento das ocupações urbanas do nosso país nos últimos anos, não apenas as organizadas pelo movimento social, algumas ocupações espontâneas, foi gritante. E esse aumento permitiu também o fortalecimento da luta por moradia no país. Vejam que, mesmo no período em que se construiu moradia, a falta de combate à especulação imobiliária fez com que o problema da moradia só se agravasse. Se nós pegarmos um dado que nesse sentido é muito revelador, que é o do programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos enxergar isso. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009. Nesse período, 2008, o déficit habitacional brasileiro era de 5.300.000 famílias. Em 2012, o programa Minha Casa Minha Vida tinha construído já 1 milhão, quase 1,5 milhão de casas. Em 2012, o déficit habitacional subiu para 5.800.000 famílias. Porque o ritmo de construção de casas está abaixo do ritmo de criação de novos sem-tetos por despejo, pelo aumento abusivo do aluguel que as grandes cidades brasileiras têm. E a luta por moradia acabou ganhando uma centralidade na organização de trabalhadores e trabalhadoras, em especial nas grandes periferias urbanas. Nesse cenário, o esforço que o MTST tem feito, para além de organizar e buscar dar uma consequência política para a luta por moradia, através das nossas ocupações, é também um esforço de fazer formação, de ir além da luta por moradia, de mostrar aos trabalhadores sem teto que o problema da moradia está relacionado a problemas estruturais, a uma desigualdade estrutural, ao problema da dívida, a um conjunto de mecanismos de opressão e dominação na sociedade brasileira. E o espaço físico, que tem sido fundamental para que a gente pudesse fazer isso, é o espaço do Casarão da Luta, que é localizado na região metropolitana de São Paulo e que tem uma história, chama Casarão da Luta não à toa, porque já na sua origem teve uma história de luta que eu vou rapidamente aqui contar a vocês. Esse espaço era, na verdade, uma grande casa que pertencia ao prefeito da cidade de Taboão da Serra, que fica na região metropolitana de São Paulo. E junto à casa há um terreno enorme, latifúndio urbano, com cerca de 70.000 metros quadrados. Por volta de 2007, o MTST fez um conjunto de ocupações naquela região e fez um processo de luta muito intenso que desagou numa grande, histórica marcha, foi conhecida como a Marcha dos 5.000, que andou mais de 20 quilômetros até o Palácio do Governo, com milhares de pessoas em São Paulo. Na época o governador era o José Serra. E este processo de luta fez com que o movimento conseguisse a desapropriação de 3 terrenos para a moradia popular. Um deles é precisamente esse do Casarão da Luta, onde hoje também está o condomínio João Cândido, que para nós é um modelo de gestão direta na habitação popular, que nós fizemos pelo Minha Casa Minha Vida entidades, onde o movimento gera a obra, e que é nada menos que o maior apartamento do programa Minha Casa Minha Vida do Brasil, com o mesmo recurso que as construtoras fazem e fizeram esses anos todos, apartamentos de 40 metros quadrados, que é o mínimo exigido pelo governo no Minha Casa Minha Vida, nós fizemos 63 metros.
com 3 dormitórios, elevador, varanda, pela gestão direta e coletiva daquelas famílias. E havia lá o casarão, que o projeto do governo era derrubar para poder fazer mais prédios. Nesse processo, o movimento fez novas lutas para conseguir manter o casarão como um espaço comunitário de formação, e hoje esse espaço funciona também graças à contribuição que o Andes dá ao movimento para que o casarão possa ter as suas despesas de manutenção, de funcionamento arcadas. E é um espaço onde a formação, espaço de assembleias, mas também de formação continuada para a coordenação e para a militância do MTST, espaço onde nós realizamos a cada 6 meses também curso anual da militância do movimento, onde vão militantes do Brasil inteiro para lá, para ficar uma semana, um período um pouco mais longo de curso. Ou seja, é algo que tem sido essencial para que a luta do MTST possa se qualificar e se ampliar como uma luta para além da moradia, uma luta política mais ampla por transformação social. Queria dizer também que a nossa parceria e unidade com o Andes não vem só do casarão, não vem só dessa contribuição que o Andes fornece. Nesse ano em particular, nós seguramente vamos ter que enfrentar muitos desafios juntos. Esse ano de 2017 começa já de forma muito quente, mas seguramente apontando para um agravamento do conflito social do nosso país. Com desemprego crescente, com arroxo salarial, com alguns estados em bancarrota, com colapso iminente de serviços públicos, em especial a saúde. Esse é um ponto fundamental da gente ter em mente. Apenas no ano passado, 1.700.000 pessoas saíram, deixaram os planos de saúde porque não podiam mais pagar. Voltaram para o SUS. Exatamente no período em que o SUS sofre os cortes mais graves de investimento. O choque entre oferta e procura é evidente. Isso tende a colapsar os serviços do nosso país. Ainda mais com a vigência da PEC 55 de forma mais efetiva a partir de 2018, a tendência é o desmonte, o desmantelamento completo do que há de rede de proteção social e de serviço público no Brasil. A política de moradia nem se fala. Minha Casa Minha Vida está praticamente suspenso. Investimento público em habitação virou mito no Brasil. E essa luta é uma luta que com certeza nós vamos travar de forma conjunta. Sem falar na reforma da Previdência, que vem aí como o ataque mais duro aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país no último período, que, se aprovada, vai inviabilizar a aposentadoria de milhões de trabalhadores. Isso tem a ver com aqueles que estão no serviço público, isso tem a ver com os professores universitários, isso tem a ver com os trabalhadores das universidades, mas isso tem a ver com os trabalhadores sem teto também. Porque essa reforma da Previdência vai pegar de maneira mais forte aqueles que estão na base da pirâmide. Os trabalhadores mais pobres são aqueles que vão sofrer de maneira mais direta, especialmente porque são aqueles que começam a trabalhar mais cedo e com a exigência da idade mínima vão ser os maiores prejudicados nesse processo da reforma da Previdência. Nós começamos a fazer um debate com a base do MTST nas ocupações, da mesma forma que buscamos fazer em relação à PEC, e nos surpreendeu positivamente que, em relação ao tema da reforma da Previdência, é muito mais fácil de entender. Já virou conversa de boteco, ao contrário da PEC, que era mais difícil, precisava pôr legenda.
A reforma da Previdência é algo que as pessoas compreendem com mais facilidade, incorporam isso e vai nos permitir fazer um enfrentamento mais duro e, acredito, mais massivo durante esse ano, nas tentativas desse Congresso Nacional e desse governo de aprovar a reforma. Os desafios vão ser muitos, né? Além de enfrentar o agravamento da crise social, o ataque a direitos, a proposta de reforma da Previdência e a criminalização das lutas que vem junto com tudo isso. Para a altura desses desafios, nós acreditamos que nós vamos ter que ter duas coisas principais. Primeiro, muita unidade. Muita unidade entre todos e todas que estejam dispostos a fazer esse enfrentamento de forma consequente. E segundo, vamos precisar ampliar a nossa capacidade de mobilização social, retomar com mais força trabalho de base, se estar presente de maneira mais firme nas periferias urbanas e fazer o debate onde ele precisa ser feito. Isso vai nos permitir, no nosso entendimento, um amplo processo de mobilização para resistir à reforma da Previdência, resistir aos ataques e apresentar caminhos de mudança. Quero dizer a vocês que podem contar com o MTST na luta de defesa da universidade pública. Nós vamos estar juntos nesse enfrentamento. E estaremos juntos no conjunto dos enfrentamentos desse ano, como estivemos no final do ano passado, no enfrentamento à PEC em Brasília, e dessa vez esperamos com vitória, com força suficiente para barrar esses ataques. Contem com o MTST e nós vamos continuar também, seguramente, contando com anos nessa batalha. Obrigado. Bom, muito grata pelas perguntas, né? Primeiro, de fato, nós não estamos lidando com amadores. No caso do capital, nós estamos enfrentando o maior poder, o poder financeiro mundial, que está dominando o mundo todo. E isso não é uma pessoa de esquerda que está falando. Isso já foi provado por estudo acadêmico feito por 3 pesquisadores da Universidade Suíça. Graças a Deus que foi da Suíça, senão o pessoal que gosta de desqualificar ia ficar falando, isso é coisa de esquerdinha, isso é coisa de bolivariano, é assim que eles nos desqualificam quando querem desqualificar. Olha que sorte! Foram 3 professores suíços. Então, assim, eles partiram de uma amostra de 43 mil maiores empresas de todas as áreas, não só financeiras, mineradoras, empresas de energia, de prestação de serviço, de medicamento, de armamento, etc, etc. As 43 mil, olha a amostra. Eles detalharam quem eram os donos dessas empresas. Aí eles peneiraram quem eram os controladores. Chegaram aos controladores um núcleo duro de apenas 147. 147 compunham o núcleo duro controlador das 43 mil maiores do mundo. E quem detinha a propriedade dessas 147? Menos de 50 bancos. Então, nós estamos vivendo o capitalismo financeirizado, dirigido pelo sistema financeiro mundial, que detém o poder e a propriedade
E com essa grana toda, com esse poderio todo, eles financiam as campanhas do mundo todo, no executivo e no legislativo. Então não é a nossa luta, gente. E eles riem de orelha a orelha quando a gente se divide, briga uns com os outros. Eles adoram. Porque aí a gente gasta todas as nossas energias brigando entre nós, perde o foco e eles avançam e nadam de braçada. Então, nós podemos e devemos ter as nossas preferências, as nossas diferenças, porque é isso que faz a gente avançar também, mas a gente tem que ter alguns focos de luta que estão acima das nossas diferenças. Quando na auditoria estatal da dívida, o Alexandre falou aqui que a gente é heterogêneo mesmo, dá de tudo. E sai muita briga. Mas quando a gente está discutindo a questão prática, da questão da dívida, da investigação, é impressionante como é que fica todo mundo do mesmo lado. Porque aí a gente vê que só tem dois lados. O lado da humanidade e o lado dos banqueiros. Porque aquele povo, gente, não é humano. Entendeu? Aí a gente consegue avançar, né? Então, realmente, a gente é heterogêneo, porque a gente já percebeu que o sistema da dívida, ele está acima de partidos, ele está acima de governos, ele existe, ele domina, realmente ele domina. Se a gente não tiver essa percepção, primeiro que a gente desiste de cara, né? Porque se a luta, estamos lutando há 16 anos, fizemos uma CPI da dívida, apontamos ali um relatório de 1000 páginas, diversas ilegalidades flagrantes, estão lá no Ministério Público, mas o Ministério Público parece que está se ocupando mais de prender sem teto, entrar com ação contra o reitor do Rio de Janeiro, né? Do que enfrentar o sistema da dívida lá dentro do Ministério Público. E as aberrações não param de aparecer. Aquele esquema que eu tive que falar muito rapidamente, que está entrando em vários estados e municípios, gente, aquilo ali é um cúmulo da financiarização. No momento em que nós já completamos 20 anos de privatização das nossas empresas estratégicas e lucrativas que interessam para o povo, nós estamos criando novas estatais para emitir debêntures, para emitir papéis. Qual é a razão de ser de uma estatal para emitir papel? Ela nem obedece ao que está lá no artigo 187 da Constituição. Então, olha, ou a gente aprofunda nisso, ou então a gente vai passar batido. Vai ficar aí lutando pelos nossos direitos, sem enfrentar ali o centro do nosso inimigo. Tá? Então, fica aí o convite. Inclusive eu vou passar para você, Boulos, para a gente construir essa campanha, gente. É um desafio enorme, né? Da gente levar esse debate para a população. Porque, olha, eles são poderosos, mas nós somos a maioria. E se a gente construir uma campanha de conscientização geral, ampliada, profunda, eu creio que nós vamos chegar na greve geral total. Chegar na greve geral sem essa consciência ampla de que está tudo interligado, sinceramente, eu vejo como muito complicado, principalmente no quadro de desemprego que a gente está enfrentando no país. Mas dá para construir. Se fizermos essa conscientização, talvez não seja tão rápida, tão imediata, porque vai demandar. E os professores serão imprescindíveis para isso dar certo. Porque a gente vai ter que colocar com linguagem bem didática cada um desses problemas.
Por isso que é a proposta de campanha, eu já pedi a Evelyn, reforço o pedido aqui. Então, a ideia da campanha vem também de encontro à questão do trabalho de base que o Jairo falou aqui. E nós temos que transformar a raiva, a indignação em ação. Não adianta, raiva a gente fica mesmo, fica indignado, mas tem que transformar em ação. A questão que o Domingos traz aqui, nona, quinta, isso aí depende um pouco, porque teve essa queda do PIB, talvez esse nono, eu já peguei o dado da queda do PIB. Então, o Brasil, na verdade, se olharmos as matérias-primas, é o mais rico do mundo, disparado. Não tem igual. E nesse sentido, Domingos, eu te convido, nós estamos puxando uma luta aí para desenvolver um estudo sobre a dívida ecológica. Nós somos credores de uma dívida ecológica, que não por acaso aqui no Brasil não se desenvolve esse debate. O país, o maior credor de dívida ecológica do planeta, não tem esse debate. O Papa falou em dívida ecológica na última carta, na Laudato Si. Mas aqui não tem esse debate da dívida ecológica. E isso, é preciso ficar claro, não é que a gente vai botar preço, por exemplo, na morte do Rio Doce. Mas tem valor, não tem? Não tem preço, mas tem valor. E nós, movimentos sociais, se desenvolvermos esse conceito de dívida ecológica junto com os ambientalistas, nós vamos ter uma fatura para cobrar. E nós não vamos ficar simplesmente na defensiva, no papel de vítima, nós vamos partir para cima. Então precisa fazer isso. Precisamos desenvolver esse conceito de dívida ecológica. Por último, essa questão do lucro dos bancos, que como que ele chama? Kaiowá. Que o Kaiowá colocou. Gente, é porque nesses tempos de capitalismo financeirizado, esse povo vai perdendo cada vez mais a vergonha e os limites. E à medida que não tem reação, eles vão criando os mecanismos. Deu certo? 100 bilhões de lucro? Ué, vamos fazer outro. Deu certo lá com a PMH Ativos e com a CPSEC? Vamos fazer nos outros estados. Vamos fazer nos outros municípios. Está dando certo para eles. Então, nesse sentido, a popularização e a reação é fundamental. Não tem freios para eles. Não tem freios. Então, vai aquele ali, vai crescendo. Porque só a auditoria está dando e quem vem apoiando a auditoria está dando, tanto é que eles nem fazem nada contra nós. Já fizeram uma matéria no Globo, me desqualificando, uma coisinha aqui, outra ali, mas a gente ainda não representa uma ameaça. Por isso a gente tem que fazer crescer essa resistência, né? Estamos à disposição, agradecemos imensamente o apoio que o ANDES nos dá, estamos de mãos dadas, né? Para nós é uma honra fazer esses estudos e ver esses estudos repercutirem nas lutas sociais. É para isso que a gente trabalha e é para isso que eu tenho dedicado a minha vida. Muito grata, forte abraço. Obrigada, Larissa. Passa a palavra para a Larissa. Bom, eu vou tentar responder as questões que foram colocadas. Primeiro, a da Georgetânia, em especial essa do Ministério Público Federal. Olha, o Judiciário hoje no Brasil talvez represente a maior vanguarda do atraso, né? Porque consegue ser o poder com o menor controle social. O controle social do Estado brasileiro, nós sabemos, ele é muito pequeno. Os instrumentos de participação popular são muito reduzidos. Agora, no Executivo e no Legislativo, ainda que com cartas marcadas e de forma precária, você tem algum grau de controle social de 4 em 4 anos. No Judiciário não há nenhum. Fazem o que querem. E é composto essencialmente por uma camada elitizada,
que leva os seus preconceitos de classe e os transforma em jurisprudência. O Ministério Público hoje atua, do ponto de vista dos movimentos sociais, essencialmente como um criminalizador. O Ministério Público é um agente forte de criminalização das lutas sociais no Brasil. Né? É assim nesse caso de Uberlândia, que é emblemático, todo mundo que estava envolvido queria resolver, o que é uma coisa rara. E o Ministério Público estragou. Recentemente, um procurador federal entrou com um pedido para suspender o Minha Casa Minha Vida Entidades. Minha Casa Minha Vida Entidades é 2% do programa, em termos de recursos, que é gerido pelo movimento social. Ele entrou com um pedido para suspender uma entidade, mas os outros 98% do recurso que é das empreiteiras, para ele está bom. Não tem problema, transparência. Ou seja, é um negócio abusivo o que é feito, e é difícil você ter formas de luta contra o Ministério Público. O que você vai fazer? Vai ocupar o centro do Ministério Público? Né? Ou seja, é um problema sério e nos reforça a questão de defender uma reforma do judiciário no nosso país, de isso entrar na pauta política, democratização do poder judiciário. Vou fazer um gancho com a questão levantada pelo Kaiowá, que também tem a ver com a criminalização. Talvez um dos maiores retrocessos que nós tivemos no último período em relação à legislação foi a lei antiterrorismo, né? Feita por iniciativa do governo Dilma, regime de urgência e sancionada depois ainda no governo Dilma, né? Essa é uma vergonha que ela vai ter que levar, porque é uma lei que não tem outro propósito a não ser criminalizar a luta social no país. No Brasil não há histórico de terrorismo, né? O argumento de que era uma exigência do GAF, um órgão de combate ao financiamento do terrorismo internacional, é um argumento furado. Primeiro, porque ainda que fosse uma exigência, quer dizer, chega o GAF aqui e define a legislação do Brasil, né? Já seria um absurdo. Mas a maior parte dos países membros do GAF não tem legislação específica de terrorismo, nunca foram sancionados por isso. Então, a determinação tem a ver com criminalização dos movimentos sociais, depois do que aconteceu em 2013, depois da Copa, nas Olimpíadas. Foi feito nesse contexto, né? E nós vamos sofrer ainda muito pela lei antiterrorismo, assim como a lei das organizações criminosas, que está sendo aplicada de maneira dura e indiscriminada contra os movimentos sociais. Militantes do MST, que estão presos em Goiás, estão pela lei da organização criminosa. Isso vai se tornar rotina. A exceção, as medidas de exceção vão se tornando regra no Brasil, paulatinamente. Nós não podemos esperar o contrário disso. Temos que nos preparar para enfrentar esse cenário. A questão do Jair sobre o trabalho de base. Veja, eu acho que antes de entrar numa questão de método do trabalho de base, acho que o trabalho de base, desde o ponto de vista da esquerda, tem que ser, antes de tudo, uma disposição política. Porque muita gente na esquerda brasileira, e aí não é um campo, não é uma organização, não é um sindicato, não é um partido. É quase uma prática hegemônica na esquerda brasileira, é que a gente se contenta em nos reunir, tirar programas extraordinários, um mais revolucionário e melhor do que o outro, mas a gente não consegue convencer o nosso vizinho de uma linha desse programa. A nossa preocupação é fazer os debates, que é fundamental. Estou aqui para advogar pelo voluntarismo. Acho que é fundamental nós fazermos os debates teóricos, mas o problema é que ele acaba muitas vezes sendo uma finalidade em si. Faz o debate teórico, faz mais e depois faz mais um pouco, né? E dedica o nosso tempo ao internismo de uma organização falando para outra, brigando com a outra, e não consegue levar 5 pessoas para fazer alguma coisa. Então, antes de tudo, nós temos que
enfrentar esse espírito e essa tendência na esquerda. Aí nós estamos começando a pensar o que é trabalho de base. Trabalho de base é conseguir convencer as pessoas, é falar a língua das pessoas, é estar onde as pessoas estão, é estar junto, é se preocupar com as demandas das pessoas e se incorporar essas demandas na nossa pauta. Hoje, na minha opinião, quem melhor faz trabalho de base nesse país são as igrejas evangélicas, pentecostais e não pentecostais. Então, onde o povo está, independente de conteúdo, método, batem na porta, vai um bairro qualquer da periferia de São Paulo, do Rio ou de qualquer grande cidade brasileira, você não vai ver se em cada quadra não tem uma igrejinha, se não tem um grupo pregando, trabalhando, grupo de amigos, grupo de cultura, a banda da igreja. Olha aí. Crescem exponencialmente no país todo. E não foi eles que inventaram isso, não. Eles fazem o que a esquerda deixou de fazer, porque a esquerda já fez isso também. Já subiu o morro para fazer esse diálogo, para construir. Não é? Mas deixou. E não tem espaço vazio. Quando a esquerda deixa de fazer isso e se institucionaliza, esse espaço é ocupado por alguém. No Brasil tem sido ocupado pelos evangélicos pentecostais. Né? Nós temos que talvez aprender um pouquinho com eles a esse respeito. Por último, a questão levantada pelo Roberto, também pelo Alexandre, sobre a Frente Povo Sem Medo. Eu tinha prometido para ele que eu ia ser comportado, que eu não ia tocar em temas que pudessem ser polêmicos, mas enfim, me perguntaram, eu vou responder. A Frente Povo Sem Medo, ela é uma iniciativa de um conjunto de movimentos sociais brasileiros para organizar lutas e mobilizações em torno de pautas comuns. Né? Às vezes a gente tem uma coisa, olha, tem seguramente muitas coisas que nos unem. E acho que também tem seguramente muitas coisas que nos diferenciam. Nós temos muitas vezes uma tendência de valorizar o cubo, o que nos diferencia, o que acaba impedindo de ver e de atuar conjuntamente naquilo que nos une. A Frente Povo Sem Medo é uma tentativa de colocar elementos programáticos de luta, de pautas, que unem um conjunto de movimentos que também têm muitas diferenças entre si. E, naquilo que os une, apresentar iniciativas de mobilização. Na nossa avaliação, tem tido sucesso. Nos últimos 2 anos, conseguiu botar milhares de pessoas nas ruas para fazer uma série de enfrentamentos que nós achamos muito necessários. Um enfrentamento contra o ajuste fiscal e a política de austeridade que vinha sendo feita pelo próprio governo Dilma. Um enfrentamento contra o golpe parlamentar que nós entendemos que ocorreu no país. Um enfrentamento contra o governo Temer, e por mudanças contra a PEC, contra a reforma da Previdência, agora esse ano. Então, neste ano também vai organizar um conjunto de jornadas e de lutas dentro daquilo que é unificador. E nós achamos, para terminar, que também é um espaço, nós temos que cada vez mais cultivar esses espaços para pensar a reconstrução dos caminhos da esquerda brasileira. Para além das lutas de resistência imediata, que hoje são desafios essenciais, é um grande desafio nosso, nós temos muito que repensar, refletir e atuar para apontar novos rumos para a esquerda. A Povo Sem Medo, hoje, é um espaço que busca atuar e enfrentar esses 2 desafios. Mais uma vez, obrigado, desejo a todos e todas um excelente congresso e repito, que nunca é demais, contem com o MTST na luta. Agradecer a todos os professores e professoras que ficaram aqui até essa hora, agradecer novamente a Maria Lúcia, ao Guilherme, estaremos juntos nas ruas com
certeza, e fazendo atividades aí nesse duro ano que teremos de 2017. Obrigada, gente.